Em todo desafio, em toda dificuldade, em tudo aquilo que você vê como algo negativo em sua vida, existe a semente de um bem maior ou equivalente. Basta estarmos atentos, despertos para perceber isso. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma live. E hoje eu quero dar continuidade ao nosso último vídeo, trazer agora a boa notícia. Vimos no último vídeo, na última live, que a condição que a humanidade vive hoje, ou o estado mental, o qual a maioria das pessoas vivem, é um distúrbio, é um estado disfuncional. Essa é a má notícia, esse é o ponto ruim. Hoje vamos falar do ponto positivo, que poderíamos chamar de boa notícia, que se trata do despertar. As religiões, seja o cristianismo, budismo, hinduísmo, sufismo, todas elas tratam esse ponto e chamam de uma forma diferente. Obviamente, muito mal compreendida, muito mal interpretada ao longo dos anos. A mensagem, essa mensagem que muitos mestres, muitos precursores dessa nova consciência, nos trouxeram, foram mal compreendidas, distorcidas até mesmo na escrita, que foi, de certo modo, a forma ao qual chegaram até nós esses ensinamentos, esse conhecimento. Eckhart Tolle, no seu livro O Novo Mundo, O Despertar da Nova Consciência, ele enfatiza realmente que até mesmo os discípulos mais próximos de todos esses grandes mestres poderiam e certamente não compreenderam a mensagem, porque ainda era algo muito novo, ainda era algo muito distante da realidade, da consciência daquele momento. Hoje estamos realmente nesse modo emergente ou nessa necessidade não somente ser um luxo ou algo exclusivo para alguns seres humanos, mas hoje se torna uma necessidade pela própria sobrevivência da espécie. É o que Castoli menciona no livro. Isso porque realmente o estado disfuncional da mente humana, esse estado de total identificação com o processo de pensamento, ele nos leva a criar sofrimento para a gente e para o outro, para o mundo à nossa volta. E quando a gente está nessa total identificação, a gente não percebe o quanto o estado que estamos vivendo é um estado de sofrimento. Por isso que existe essa grande oportunidade, essa grande possibilidade de você reconhecer a parte ruim, de você tomar consciência do que está acontecendo de errado, ou seja, tomar consciência do seu modo automático. E essa, segundo o Eckhart Tolle, foi uma das primeiras formas que os mestres realmente utilizavam lá atrás, quando eles estavam aqui na Terra. Tanto o próprio Siddhartha Gautama, que é o conhecido como Buda, ou mesmo Jesus, Jesus Cristo, quando esteve aqui fazendo seus ensinamentos, eles utilizavam dessa forma. Diziam para a pessoa: olhe para o seu modo de vida, olhe para o modo no qual você vive. E realmente, se não existe esse olhar para a nossa própria jornada, para a nosso próprio modo de pensar, de agir, de estar vivendo, se não existe esse olhar para si, dificilmente vamos conseguir transformar esses ensinamentos em algo mais profundo. A gente vai continuar colocando esse rótulo, essa ideia, e como o próprio Eckhart fala, que transformou aí e distorceu as mensagens desses grandes mestres, tanto que uns transformaram em Deus, outros foram mortos, outros foram ignorados e de certo modo, a maioria das pessoas acabavam perdendo a essência desses ensinamentos. Mas nada foi em vão, como se diz, tudo teve um propósito e foi de extrema importância a passagem desses grandes mestres e tudo o que eles trouxeram. Isso porque, embora nas religiões estejam muito distorcido essas mensagens dessa transformação de consciência, na essência dos ensinamentos existe ainda a profundidade dessa transformação. E quando existe esse olhar para si,
você percebe e compreende tudo que as religiões, tudo que a espiritualidade quer nos trazer. Muito mais do que uma crença, muito mais do que um rótulo, muito mais do que mais uma informação. Por isso que essa transformação de consciência, principalmente os hinduístas e os budistas, eles conhecem como iluminação. No cristianismo é conhecido essa transformação interior como salvação, ou é a expressão mais utilizada pelo grande mestre Jesus. No budismo também é conhecido como o fim do sofrimento. Ou seja, são termos utilizados, termos diferentes para descrever a mesma coisa. Outros termos é o despertar ou a própria libertação. Aí a gente precisa começar a entender a libertação do quê? Do que precisamos nos libertar? E aí vem o grande ponto, a grande, digamos assim, a grande ilusão que a gente precisa vencer. Esse véu de ilusão que encobre a nossa liberdade, que encobre a paz, que encobre essa verdade mais profunda que existe dentro de cada um de nós. Por quê? Porque você não vai buscar se libertar enquanto não reconhecer que não está livre. Você não busca se libertar quando você não busca luz, melhor dizendo também, quando você não percebe que está na escuridão. E esse é o grande ponto. Essa é a grande virada, mudança de consciência interna. Por isso que esse despertar, né, e Eckhart Tolle cita muito no seu livro que o termo iluminação, ele principalmente aqui para o Ocidente ou para o cristianismo, né, não é usado muito esse termo, mas lá no Oriente, que as religiões elas já conhecem muito mais e utilizam mais esse termo por o iluminado, né, os grandes mestres ou o próprio Buda lá é o iluminado. A maioria das pessoas ainda que seguem as religiões lá, elas acreditam que essa transformação não está ao alcance delas e era realmente somente para aquele escolhido, né? Só para certas pessoas, certos mestres, ou pelo menos eles pensam que não nessa vida, né? Porque é realmente uma distorção que a gente nós mesmos acabamos fazendo com a nossa própria mente para não nos desfazer daquilo que hoje é o conhecido para a gente, para não nos desfazer da própria ilusão. Então, Eckhart ainda menciona que mesmo que se você não tiver um senso ou um insight dessa verdade, e hoje em grande quantidade, em muito mais quantidade, estão cada vez mais pessoas tendo essa percepção, tendo ouvidos para ouvir mensagens mais profundas como essa, é onde se torna mais possível esse despertar. Porque, do contrário, se você não tem uma fagulha, né, não tem um breve... algo não lhe interessa sobre esse assunto, muito provavelmente você vai se manter nas crenças e resistente em aceitar uma nova ideia. Mas um ponto interessante sobre essa transformação e sobre principalmente os livros de Eckhart Tolle, tanto quanto esse, quanto o livro O Poder do Agora, o livro O Poder do Silêncio, não são livros, e eu acho que a maioria dos livros, realmente aqueles livros espirituais, eles não são livros para lhe trazer uma nova crença. Eles são livros para causar uma transformação, lhe apresentar uma transformação. Não é sobre você acreditar novamente em algo, é sobre você despertar do seu próprio sofrimento, da sua própria prisão, da sua própria escuridão. Mas não alcançamos a luz ou não temos essa clareza de que podemos descobrir uma nova realidade a partir de uma transformação interior sem que reconhecemos a própria escuridão ou o próprio distúrbio ou o próprio modo automático que o ser humano hoje vive, que a humanidade vive, que cada um de nós pode estar vivendo. Então, é de extrema importância você trazer a sua atenção para essa grande verdade, a verdade que eu comecei esse vídeo, essa live. O que você vê hoje como negativo na sua vida é um acesso ao despertar. Significa que então ter coisas negativas no fim é algo positivo? De certo modo, vendo a esse
né, com esse propósito, sim, as coisas negativas elas são, no fim, algo muito positivo para a sua transformação interior. Mas isso não significa você se identificar e começar a adorar as coisas negativas ou querer viver, né? Porque vai acabar transformando em mais uma narrativa de vitimista, de dependência, de que as coisas são assim mesmo. Quando existe o ensinamento, talvez constante em todas as religiões, provavelmente, mas é um ensinamento que a própria mente humana ela é difícil de compreender, difícil de transformarmos esse ensinamento em algo positivo, que é a palavra aceitação. A aceitação interior ela é diferente de você aceitar a sua situação fora, mas toda a aceitação interna transforma aquilo que você vê fora, porque a aceitação interna ela lhe conduz a um espaço de consciência, ela sai da sua resistência mental de interpretar até mesmo esses ensinamentos com o mesmo filtro, apenas pelo mesmo olhar, apenas pelo seu ponto de vista. Então, quando você aceita, e isso trazendo para o nosso dia a dia é uma prática libertadora, quando você aceita o que é, você consegue olhar aquilo de uma forma completamente nova. Porque você percebia que não era aquilo que estava lhe incomodando. Era o seu modo, era a sua mente, era a sua narrativa, era a voz da sua própria mente lhe perturbando. E no modo automático dizendo que aquilo não deveria estar acontecendo, que isso não deveria ser assim. Então, um dos pontos mais importantes, talvez, e mais disruptivos e difíceis de compreender é que a aceitação interior não é a passividade no mundo à sua volta. A aceitação interior é você reconhecer o seu espaço, você reconhecer a sua paz, você trazer consciência para interna, para o que está acontecendo aí dentro. E com isso refletir. E com isso você ver um novo mundo à sua volta, ver novas possibilidades. E com isso você já não ser apenas movido por emoções e levado pelos acontecimentos. A mensagem de hoje eu acho que era basicamente essa, né? Embora, como eu falei, as religiões elas têm distorcido muito essa mensagem e essa transformação emergente que já está acontecendo na condição da mente humana, que é você não se identificar com todos os pensamentos, que é você já não viver somente do pensamento, mas você descobrir que você não é aquele que pensa, você é o espaço que existe por baixo, ou é o espaço interno que permite com que um acontecimento, com que um pensamento, aconteça. Você é esse espaço, você é esse silêncio que está antes de um pensamento. E quando você reconhece isso, ou quando você dá espaço para que isso floresça em seu interior, é quando surge uma nova vida. É quando surge uma nova consciência. É quando você percebe que a vida não é, ou a realidade, ou a sua existência não era somente isso que os seus pensamentos estavam lhe mostrando. Existe uma dimensão e uma vastidão infinitamente maior do ser, de quem e do que você realmente é. Eu honro e agradeço a sua atenção, a sua presença em mais um vídeo, em mais uma live. Façamos um excelente e abençoado dia. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.